Então olha só, a gente tem um array e precisa gerar uma string, caso típico para quem? Para o reduce. Então aqui abaixo, para obter essa string que eu quero que o reduce gere, eu vou inserir uma const cookie ingredients que recebe ingredients.reduce e como argumento desse reduce eu vou inserir uma função que recebe um parâmetro ACC, que é uma abreviação de accumulator, item, e como segundo argumento do reduce, como o valor que a gente quer obter é uma string, eu vou inserir uma string vazia. Então, para a gente começar a gerar a nossa string, como a gente sabe que nessa primeira execução dessa função, esse parâmetro recebe a string vazia e esse parâmetro item recebe vinho, e como a gente quer gerar essa string, e essa string tem o nome do ingrediente, um espaço, a palavra cozido e uma vírgula, a gente pode começar fazendo essa função retornar uma template string que contém uma interpolação do item, que na primeira execução vai ser o vinho, espaço, cozido e vírgula. Se aqui embaixo eu inserir um debugger e salvar, a cooked ingredients está armazenando a string cogumelo cozido. Por que que isso aconteceu? Na primeira vez que essa função foi executada, o accumulator recebeu essa string vazia, o item recebeu o vinho, a string vinho cozido, vírgula, foi retornada e o parâmetro accumulator recebeu essa string retornada. Só que a gente não está usando o accumulator aqui na função. E por causa disso, na segunda execução dessa função, o item dessa string foi o tomate e essa string foi retornada. Na terceira execução, o item foi cebola e essa string foi retornada. E na quarta execução, o item foi o cogumelo e essa string foi retornada. E como nesse ponto a função foi executada para todos os itens do array, a string cogumelo cozido foi retornada e toda essa expressão resultou na string cogumelo cozido. Então, se esse parâmetro accumulator recebe o retorno da função a cada execução dela, observa que se a gente inserir um bloco nessa função e se dentro desse bloco eu inserir um console.log que recebe o accumulator e retornar essa string aqui abaixo, eu vou só comentar esse debugger e se eu salvar, aqui no console eu vejo que na primeira execução da função o valor do accumulator foi essa string vazia, na segunda execução o valor foi vinho cozido, vírgula, e assim por diante. Ou seja, se o accumulator é um parâmetro que armazena o valor que a função retorna a cada execução, a gente pode fazer com que a cada execução da função, esse parâmetro accumulator receba o valor que ele já tem, que é a string que a execução passada da função retornou para ele, a gente vai fazer ele receber essa string que ele já tem, concatenada à string da execução atual da função. Ou seja, eu vou remover esse console.log daqui e retornar accumulator concatenado a essa string. Se aqui abaixo eu descomentar esse debugger e salvar, a gente vê que a cooked ingredients está armazenando uma string que está quase chegando no resultado que a gente quer. Quais reparos a gente precisa fazer nessa string? Primeiro reparo, inserir um espaço depois da vírgula entre um item e outro. Segundo reparo, remover a vírgula depois desse último item. E terceiro reparo, renderizar a palavra cozida no feminino depois da cebola. Vamos começar a inserir um espaço depois da vírgula? Se eu inserir um espaço depois dessa vírgula e salvar, a gente vê que agora existe um espaço depois da vírgula entre um item e outro, mas também existe uma vírgula e um espaço aqui no final da string. Como que a gente pode remover esses caracteres de forma dinâmica? Primeiro, a gente precisa identificar o momento em que a função vai ser executada para o último item do array. Para fazer isso, a gente sabe que essa função pode receber um terceiro parâmetro index e um quarto parâmetro array, que são parâmetros opcionais. E para descobrir quando a função vai ser executada para o último item do array, na primeira linha desse bloco, a gente pode inserir uma condicional que checa se o index atual é igual à quantidade de itens do array -1.
Então if index é igual ao array.length menos 1, ou seja, quando a função foi executada para esse item, o index dele é 0, 1, 2, 3, e como essa expressão também vai resultar em 3, que é a quantidade total de itens do array, que é 4 menos 1, como 3 é igual a 3, esse bloco dentro do if vai ser executado. Então, se dentro desse if a gente inserir um console.log que recebe uma template string último item, 2 pontos, e uma interpolação do item, se por enquanto eu comentar esse debugger e salvar, a gente vê que o último item é o cogumelo. Ótimo! Então, como esse bloco do if vai ser executado só no último item do array, dentro desse bloco eu vou remover esse console.log e por enquanto eu vou retornar essa mesma expressão, mas sem a vírgula e o espaço no final. Se eu descomentar esse debugger e salvar, a gente vê que agora o final da string não tem mais a vírgula e o espaço. E agora a gente pode renderizar a palavra cozida. A gente pode renderizar a palavra cozida no feminino depois da cebola. Para fazer isso, primeiro a gente precisa descobrir se a última letra da string que está sendo recebida aqui no parâmetro item é um caractere A. E existem no mínimo duas formas da gente fazer isso. A primeira forma é acessando esse caractere de forma dinâmica, que é parecido com o que a gente fez aqui nessa expressão. Então, se acima desse if eu declarar um console.log que recebe item colchetes item.length menos 1 e salvar, a gente vê no console, se eu pressionar F5, a gente vê no console a última letra de cada string do array ingredients. Então, agora que a gente obteve a última letra de cada item, acima desse console.log, a gente pode armazenar a palavra cozido ou cozida em uma const, dependendo da última letra desse item. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar um ternário. Então, const correct word gender recebe a última letra do item e a gente vai verificar se essa última letra é igual a A. Se essa expressão aqui resultar em true, a gente vai fazer a const armazenar a palavra cozida, e se essa expressão resultar em false, a gente vai fazer a const armazenar a palavra cozido no masculino. Então, se a última letra do item for a const armazena a palavra cozida. Se a última letra do item não for a const armazena a palavra cozido. Se a gente remover esse console.log daqui, selecionar as ocorrências da palavra cozido e substituir essa palavra por correct word gender, se eu salvar, a gente vê que agora a palavra cozida só foi inserida antes de cebola. Desculpa, depois da cebola. Agora, a segunda forma de descobrir se a última letra dessa string que está sendo recebido por parâmetro é um caractere A é através de uma regex. Então, se a gente inserir uma regex que dá match com uma string que termina com A, se a gente testar se essa regex dá match com o item, se o match entre a regex e a string acontecer, essa expressão vai resultar em true e cozida vai ser armazenada na const. E se essa expressão resultar em false, cozido vai ser armazenado na const. Se eu salvar, a gente vê agora que o resultado é exatamente o mesmo. Ou seja, a palavra cozida só foi inserida depois de cebola. Então eu vou remover esse debugger daqui, vou inserir um console.log que recebe cooked ingredients, e se eu salvar, vou pressionar F5 e a gente vê que agora a mensagem no console foi exibida normalmente. A primeira coisa que a gente pode refatorar nesse código é melhorar a legibilidade dessa condicional. Como essa expressão está resultando no último item do array, a gente pode declarar uma const isLastItem e referenciar essa const aqui nesses parênteses. Então aqui em cima eu vou inserir uma const isLastItem
que recebe essa expressão que o if recebeu, e eu vou passar a isLessItem como expressão que o if recebe. E uma outra coisa que a gente pode melhorar nesse código é remover esse if e usar um ternário no lugar dele. Como que vai ser isso? Aqui acima eu vou declarar um return e em seguida eu vou declarar um ternário verificando se essa expressão é verdadeira. Se isLessItem resulta em true, o return deve retornar o resultado dessa expressão. Se isLessItem resulta em false, o return vai retornar o resultado dessa expressão. Feito isso, eu posso remover esse if e esse return abaixo do if e observa que o nosso código está redundante. Por quê? Porque a única diferença entre essas duas expressões é a vírgula e o espaço no final da string. Para eliminar essa redundância, a gente pode armazenar essa expressão em uma variável, na verdade em uma constante, e simplesmente referenciar essa constante aqui nessas expressões. Então aqui acima eu vou declarar uma const ingredient message que recebe exatamente essa expressão, e se essa expressão resultar em true, eu vou simplesmente retornar a ingredient message, e se essa expressão resultar em false, eu vou retornar a ingredient message, só que com a vírgula e o espaço no final. Se a gente salvar, a gente vê a mesma string exibida normalmente.